Shalom. Em Atos capítulo 1, no verso 8, nós encontramos o conteúdo da promessa e aquilo que seria o fruto do cumprimento da promessa na vida dos discípulos, à medida em que eles se deixassem ser cheios do Espírito Santo para cumprir o chamado, a convocação que Jesus havia feito para eles. Jesus está prestes a subir aos céus quando ele fala com seus discípulos, dando a sua última instrução. Em Atos capítulo 1, verso 8, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O livro de Atos, ele é cheio de escritos, registros de muitas manifestações poderosas do Espírito Santo. A estratégia de Deus para alcançar as pessoas até os confins da terra era exatamente homens e mulheres cheios do Espírito Santo, fazendo a diferença, tocando vidas, atraindo pessoas para conhecerem Jesus. Então, desde o início, fica estabelecido por Jesus claramente: eu e você não podemos cumprir esse chamado a não ser que sejamos cheios do Espírito Santo. Precisamos do revestimento de poder do Espírito Santo para isso. Quando olhamos para Pedro, é um dos exemplos que temos em Atos, na Bíblia, nós vemos Pedro, por exemplo, ele vai com João ao templo para o momento da oração, e ali ele encontra um coxo na entrada, e aquele homem esperava uma esmola. Mas Pedro e João se voltam para ele. Pedro diz: olha, eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas eu tenho algo que é muito melhor do que isso. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o homem se levantou e andou. Quando nós olhamos a sequência na vida de Pedro, vemos ele curando um paralítico, vemos os habitantes de Lida e Sorona que se converteram ao Senhor. Enfim, nós vemos homens e mulheres ali sendo cheios, revestidos de poder e atraindo cada vez mais pessoas. No dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, nós vemos Pedro, que havia negado Jesus, havia se escondido por causa da prisão de Jesus. Ele se levanta no meio de uma multidão que foi ali saber o que estava acontecendo naquele cenáculo, e Pedro se levanta e prega para eles, chama-os ao arrependimento, e 3.000 pessoas reconhecem Jesus, o Messias, e são agregados à igreja. Depois da cura daquele coxo na porta do templo, cerca de 5.000 novos discípulos. Então, vemos a igreja crescendo, se expandindo, porque o Espírito Santo era com eles. Deus quer nos capacitar para isso. O Espírito Santo nos dando tudo o que nós necessitamos para pregar com ousadia, cheios da graça de Deus e do poder do alto, para que pessoas se acheguem a Jesus.